Ginástica laboral. Como é que é, maltinha? Bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada de Ginástica Laboral. Pois é, estamos de volta depois de mais uma pausa. Isto semana sim, semana não, vai tendo a sua piada. Ahm, pois é, voltámos para um sétimo episódio. Estamos quase a terminar a segunda temporada. Fico já a avisar, que é para vocês saberem e não serem apanhados de surpresa. Hoje, voltámos ao estúdio inicial, estúdio que é a minha sala. Voltámos ao estúdio inicial. Era para ser no Algarve. Agora vou-vos dar 5 segundos para pensarem por que raio é que poderia ter sido no Algarve. Pois é, de certeza que adivinharam. Sport Lisboa e Benfica jogou no Algarve. Claro que fomos ver o jogo. Claro que era suposto eu ter gravado isto no Algarve para ser outro cenário diferente, mas deu-me na preguiça. Quis mesmo descansar no fim de semana, não escrevi tudo o que queria escrever, não li tudo o que queria ler e depois acabei por não gravar. Por isso, estamos a gravar quando? Perguntam-se vocês. Então, os meus colegas de trabalho identificarão claramente esta camisa, porque é segunda-feira, são 7 da manhã, mais ou menos, já não sei, agora tenho aqui as notas, também não vou ver. São 7 da manhã, vou gravar isto a correr, e vou pegar no carro e vou para o escritório, que hoje é dia de escritório, e provavelmente vão reconhecer, não estou a gravar com a mesma roupa, eu estou a gravar no dia, que é para conseguir editar para amanhã sair um novo episódio. Se é uma loucura, é. Se é impossível ter grande energia às 7 da manhã de uma segunda-feira, provavelmente, mas também é sobre energia que vamos falar hoje. Eu confesso que durante o mês de outubro, para quem não sabe, o mês de outubro é o mês em que celebramos os temas da saúde mental, e agora com o Movember também, mas mais em outubro. Hum, e eu não andei a evitar, mas não achei que fosse um tema que eu quisesse trazer para o podcast. Principalmente porque não é um tema que eu trabalhe habitualmente no meu dia a dia, não é um tema no qual eu tenha muita expertise, mas por outro lado, o mês estava a terminar e achei que podia ser uma boa temática, mesmo não tendo essa expertise, nem que fosse para falar na ótica de utilizador, não é? Na ótica do utilizador podemos falar todos sobre tudo, quase. E eu achei que era um bom tema. Era para ser, vou já fazer este disclaimer, porque se for interessante posso trazer noutro episódio. A malta que estava comigo no fim de semana desafiou-me a fazer um episódio sobre qual é que é o momento certo para sair de uma empresa, tendo por base situação Ruben Amorim, para quem está dentro do mundo futebolístico. Pode ser um bom tema para trazer, mas hoje, como era assim o último tema de outubro e início de novembro, achei que lá está. Saúde mental, felicidade no trabalho, poderia ser um bom tema para falar, lá está, sendo que vou sempre falar, obviamente, na ótica de utilizador. Eu andei a ler um bocadinho sobre estes temas, até porque este mês de outubro é o mês das últimas conversas em que temos sobre a nossa performance, etc. Já a pensar no próximo ano. Também foi um tema que abordei na minha conversa de desenvolvimento que tive este mês. Não sei se vocês tiveram, mas se não tiveram, procurem ter, é sempre bom. Ahm, e andei a ler aqui algumas coisas que me pareceram interessantes e eu reduzi, ou melhor, resumi este episódio a três perguntas. A primeira pergunta é: o trabalho pode ou deve fazer-nos feliz? A segunda pergunta é: vício no trabalho ou no sucesso? E a última pergunta é: porquê é que falham os programas de bem-estar nas empresas? Ou seja, todas aquelas iniciativas que normalmente as empresas falham para estimular o bem-estar da organização como um todo, porquê é que elas falham? E sim, é um spoiler, eu estou já a assumir que vou defender que elas falham. Os números também me protegem nesse aspecto. Mas já chegaremos lá. Depois no fim faço só uma brincadeirazinha com o desporto, que vocês sabem que eu adoro. Mas vamos voltar ao início. Eu não sei se vocês têm noção, eu acho que já disse isto no primeiro ou no segundo episódio deste podcast. Nós passamos cerca de um terço do nosso tempo a trabalhar. E toda a gente sabe, não é? Que os problemas de saúde mental, também os de saúde física, como é óbvio, mas os de saúde, no geral, resultam sempre numa diminuição de produtividade por cada um de nós. Acho que é uma coisa lógica, não é uma coisa ilógica. Um, e todos nós temos noção disso. Por outro lado, e olhando um bocadinho só também para aquilo que é a minha experiência pessoal,
por mais que eu tente, e até tenho, não é? Tenho um podcast, tenho uma família incrível, faço desporto, vou a espetáculos de comédia, ouço podcasts, gosto de cozinhar. Por mais que a minha vida tenha imensas dimensões, eu continuo a sentir que o impacto, do mood no trabalho me impacta muito naquilo que é a minha vida pessoal. Se eu estiver bem no trabalho, a probabilidade de eu estar bem na minha vida pessoal é gigante e do meu bem-estar, ser bom é gigante. Se eu não estiver bem no trabalho, o impacto que isso tem no meu bem-estar geral é enorme. E então eu queria trazer, antes de falar um bocadinho destes temas de saúde mental e física, etc., eu queria trazer um bocadinho esta perspectiva da felicidade no trabalho. Porquê? Eu estive a ver alguns estudos, como sempre, tentar defender-me com números. Cerca de 70% dos trabalhadores do mundo, num estudo recente, disseram acreditar que a satisfação no trabalho está diretamente relacionada com o seu bem-estar. E que colaboradores e trabalhadores felizes, são 12 vezes mais produtivos nas empresas, do que os outros. E isto tudo sugere aquilo que eu vos dizia no início em relação, por exemplo, a mim, não é? Que é, efetivamente o trabalho, se nos fizer felizes, o impacto que isso tem na nossa vida no geral é brutal, porque lá está, é uma cota parte muito importante da nossa vida, não é? É um terço do tempo, da nossa vida. Mas depois há aqui uma questão que eu acho que esta sociedade moderna, e sociedade moderna é aquelas 2 palavras que juntas funcionam sempre bem, que a sociedade moderna trouxe, que eu acho um bocado contraproducente. Tem que ver com o facto de, por um lado, o discurso da relativização da importância do trabalho é cada vez maior, não é? Cada vez mais nós assumimos que a nossa vida não pode ser só trabalho e tem que ter outras dimensões. Por outro lado, e eu acho que é aqui que entra alguma contraproducência, que é nós cada vez mais atribuímos ao trabalho uma espécie de relação espiritual e crença espiritual que diz respeito ao nosso propósito. Ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos a dizer que temos que relativizar o trabalho, isso não pode ser a cota mais importante da nossa vida, porque senão claramente vamos depender dele para ser felizes. Por outro lado, cada vez mais dizemos que o trabalho tem que corresponder ao nosso propósito pessoal, tem que haver uma ligação emocional entre aquilo que é o objetivo da empresa e o nosso objetivo de vida. Por isso é aqui que eu sinto que este conceito de relativizar o trabalho é um bocado contraproducente, não é? Porque se eu atribuo, e eu tinha escrito aqui um bocado isto, não é? Que é, se eu atribuo um papel quase espiritual ao trabalho, como é que, como se fosse o centro da minha felicidade e realização, como é que eu depois o relativizo? Porque o trabalho é trabalho, não é? E nós devíamos vê-lo dessa forma. Mas por outro lado, se trazemos sempre este lado emocional de visão comum, de propósito comum para ele, é normal que depois o resultado daquilo tenha um enorme impacto, na nossa vida. E então é aqui que eu acho que entramos numa espécie de círculo vicioso de, por um lado, eu quero relativizar, tudo, mas por outro lado, eu não consigo relativizar porque, aquilo depende imenso ou interfere imenso com a minha vida. Eu estive a ver aqui alguns números, de burnout antes e depois da pandemia, porque acho que foi aqui um marco importante. Entre 2014 e 2019, os estudos globais diziam que 13% dos trabalhadores registavam, esporadicamente ou em grande escala, sintomas de burnout. Eu estive a ver alguns números, antes e depois da pandemia, porque acho que foram um marco importante. Em 2016, cerca de 13% dos trabalhadores relatavam, sintomas de burnout. Em 2019, o número aumentou para 22% globalmente, principalmente em países, desenvolvidos. E com a pandemia do Covid-19, em 2021, 40% dos trabalhadores apresentavam estes mesmos sintomas. Sendo que em 2023, ou seja, com o fim da pandemia, baixou um bocadinho para 37, mas eles continuam com números enormes. E há uma espécie de teoria que faz todo o sentido, não é? Tendo por base aquilo que eu vos dizia, que é a felicidade é multifatorial, não é? E com mais nós tivermos dimensões diferentes na nossa vida, mais nós vamos conseguir encontrar uma espécie de equilíbrio entre o impacto que uma determinada dimensão tem no nosso bem-estar ou não. Qual é que é aqui o problema que eu identifico? Que é, nós não temos assim tanto tempo, e em Portugal,
principalmente recursos, não é só tempo, mas recursos no geral, não é? Dinheiro, tempo, etc. Para investirmos em diversas dimensões na nossa vida. Ou seja, por exemplo, durante a semana o nosso tempo é muito circunscrito àquilo que é a realidade do trabalho. Então, se nós não temos estes recursos, sejam eles financeiros, de tempo, etc., para investir nas várias dimensões, como é que nós vamos ter a capacidade de ter uma balança equilibrada com várias coisas para garantir que quando uma dimensão não está a correr tão bem, a outra dimensão pode compensar, porque nós estamos muitas vezes circunscritos àquilo que é a realidade do trabalho. Por isso, se calhar, a primeira reflexão que eu deixava aqui é: o trabalho pode e deve deixar-nos felizes, ahm, ainda assim devemos sempre estimular na nossa vida outras coisas, como por exemplo ter este podcast, para garantir que não há uma das dimensões que nos deixa emocionalmente muito dependentes daquilo que é o seu impacto diário. E se calhar esta era a primeira mensagem que deixava, embora não seja a principal, acho que é aquela que faz mais sentido para começar o podcast. Depois, numa segunda dimensão, que era a segunda pergunta, não é? Do vício no trabalho ou no sucesso. Eu não sei se vocês conhecem o Arthur Brooks, acho que é assim que se diz, que é o coautor com a Oprah do livro em inglês é Build the Life You Want. Eu não li só alguns certos por causa de outra coisa que estava a ler. Mas há números bastante assustadores sobre a dificuldade que as pessoas têm em equilibrar a sua vida pessoal e profissional. Eu lembro-me que um estudo que estava a ver da Harvard Business Review dizia que 40% das pessoas tinha muita dificuldade em equilibrar as duas dimensões. O Brooks diz uma coisa, ou defende uma teoria sobre o vício no trabalho, sobre os ditos workaholics, que é uma coisa que me deixa, por um lado, assustada, mas por outro lado, muito inquieta, que é ele diz que o vício no trabalho, o vício base do trabalho não é o trabalho em si, mas é o sucesso. Ou seja, por norma, as pessoas que têm vício no trabalho são máquinas do sucesso, ou pessoas que querem ser máquinas de sucessos. E por sucessos ele entende fazermos coisas de mérito que nos garantam também algum reconhecimento, e por isso é que há estudos muito interessantes sobre a insegurança das pessoas que normalmente são viciadas no trabalho e como o trabalho lhes permite estimular esse reconhecimento que elas estão sempre à procura. E eu defendo muito esta teoria na perspectiva em que o vício principal de um workaholic é o vício do sucesso, e que, apesar de termos feito já algumas evoluções positivas nesta perspectiva da visão daquilo que é o trabalho e daquilo que deve interferir com a nossa vida pessoal, ele diz que ainda existe uma sociedade em grande escala que glorifica este vício no trabalho, não é? Que dá sempre visão a estas pessoas que são altamente viciadas no trabalho e que, por mais que nós não queiramos, entramos sempre neste ciclo vicioso de acreditar que as pausas são perdas de tempo, não é? Que os fins de semana no sofá são um pouco produtivos e acabamos o fim de semana com a sensação de que não fizemos nada e sentimos-nos mal com isso. A verdade é que o vício no trabalho só por si pode ter um impacto gigante na nossa saúde, nos nossos níveis de ansiedade, burnout, depressão, etc, etc. E o que ele também diz é que sem pausas adequadas o corpo acaba por se desgastar, não é? No curto prazo pode valer a pena, nós podemos sentir que está a valer a pena, mas o corpo sem descanso, sem pausas, vai entrar numa espécie de ciclo vicioso de busca constante pelo sucesso que depois nos leva mais à frente à exaustão. E o que eu queria trazer verdadeiramente para este episódio é como é que nós saímos deste ciclo, não é? Como é que nós saímos do ciclo da dependência do trabalho para a nossa felicidade, como é que nós saímos do ciclo de não valorizar aquilo que é o descanso e as pausas, e acima de tudo, porque é que eu acredito, e aqui já é uma opinião pessoal, que obviamente eu tentei trazer alguns dados para corroborar, de que as iniciativas que as empresas normalmente desenvolvem ainda não estão no ponto em que deveriam estar para nos ajudarem a colmatar todos estes desafios. Eu estive a ver, e só para terem noção, porque às vezes parece que tudo é uma falta de investimento e na verdade não é. Ahm, até 2026, os gastos corporativos globais com iniciativas de bem-estar ultrapassam ou devem ultrapassar os 95 mil milhões de dólares, ok? Globalmente.
No entanto, o que é que as empresas têm percebido, neste investimento de retorno destas iniciativas? É que apesar de investirem cada vez mais, o aumento do dinheiro gasto e o declínio, dos resultados de saúde levantam uma questão crucial, que é: "Ok, eu estou a investir cada vez mais e porque é que eu não estou a ver resultados?". E eu tentei debruçar-me um bocadinho sobre porque é que eu acho que estas iniciativas ainda não estão no ponto em que deveriam estar, ou porque é que eu acho que elas ainda não têm o impacto positivo que era esperado. E tentei trazer aqui algumas coisas para magicarmos em conjunto sobre isso. Então, há uma primeira razão que provavelmente é aquela que eu acho que tem mais impacto, que claro, tem um grau de dificuldade gigante para quem trabalha. Eu não quero atacar de todas as pessoas que normalmente trabalham os temas do bem-estar, porque consigo compreender a dificuldade que é trabalhar estes temas num sistema que vai contra exatamente muitas vezes aquilo que elas tentam apregoar. Mas a primeira razão pela qual eu acho que não funciona, tem que ver com o tipo de abordagem que é feita a estas iniciativas. E como é que eu tento explicar isto? Eu não quero explicar tão tecnicamente, porque acabei por encontrar, tecnicamente como é que isto se explica, vou tentar pôr em linguagem mais usual, que é, a maioria das iniciativas que são feitas para estimular o bem-estar dos colaboradores são muitas vezes relacionadas com, vamos imaginar, descontos em massagens, apps de bem-estar, aulas de mindfulness, yoga, sei lá, essas coisas todas. O que é que eu acho que está a falhar aqui? É que o tipo de abordagem que nós estamos a fazer a estas iniciativas são abordagens individualistas. Ou seja, o que acontece é eu desenvolvo um conjunto de iniciativas para o indivíduo, para o colaborador. E porquê é que eu acho que isto está errado? Ou não é a abordagem mais correta, ou pelo menos aquela que terá mais impacto? É que na maioria das situações, aquilo que causa, a ansiedade, o excesso de carga de trabalho, e por última consequência, coisas como o burnout e depressão, etcétera, são coisas sistémicas, ou seja, são coisas do todo. São coisas que muitas vezes acontecem pelo efeito grupo. E se nós temos uma abordagem individualista ao bem-estar do colaborador e não uma abordagem sistémica àquilo que é a organização, nós provavelmente estamos a fazer uma segunda coisa, que é também uma das razões pelas quais eu acredito que estas iniciativas falham, é que nós estamos a tratar isto quase de uma forma paliativa, não é? Ou seja, o que acontece é, eu estou estressada, estou com excesso de carga de trabalho, o que é que eu faço? Ok, eu vou a uma consulta de terapia, ou faço uma sessão de mindfulness, ou começo a colocar isso na minha rotina para que isso se torne parte da minha rotina e me ajude a lidar com isso. Mas o que acontece é, tudo o que está à minha volta não vai entrar no mesmo mood. Ou seja, foi uma abordagem individualista, eu se calhar vou conseguir melhorar. Mas a verdade é que no dia a dia o efeito grupo tem muito mais efeito em mim do que uma consulta versus uma equipa que está completamente neste loop, ou um chefe que está completamente neste loop e que não respeita essa defesa individual, não é? Vai sempre pela equipa, vai sempre pelo efeito do grupo. E então eu acho que as duas razões principais pelas quais isto falha ou são, neste caso, a primeira é esta, hum, eu acredito que a abordagem ao bem-estar está errada, porque ela está numa visão individualista do indivíduo e não está numa visão de organização e de sistema como um todo. Nós não estamos a tentar mudar o sistema, nós estamos única e exclusivamente a tentar corrigir individualmente ou colmatar algumas das necessidades individuais. E depois, por outro lado, falha também, e se calhar esta é uma terceira razão, não é? Que é, nós entramos numa espécie de care washing, não é? Nós temos o greenwashing e entramos aqui numa onda de care washing. Care washing na perspectiva em que tudo isto depois se torna um bocado hipócrita, não é? Porque se nós temos uma abordagem individualista, se eu estou sobrecarregada, estressada, vou a sessões de terapia, mas no momento a seguir o meu chefe está a sobrecarregar-me de trabalho, não consegue lidar com a priorização de tarefas e volta-me a puxar para este loop, ah, entramos aqui não só numa perspectiva em que as soluções oferecidas não colmatam as minhas necessidades, mas acima de tudo, entro num ciclo hipócrita de então, espera, a empresa está-me a dar isto tudo para quê? Não serve de nada. Acima de tudo, eu sinto que sou sempre puxada para a roda do hamster e que as soluções não oferecem uma solução clara.
E depois, há também, obviamente, aquilo que tem que ver com a utilização destas medidas também, não é? Eu estive a ver alguns estudos diferentes, uns dizem que as taxas de engagement vão entre 5% e 10% naquilo que são programas de assistência a colaborador no geral. Há uns que são um bocadinho mais positivistas e que falam numa adoção de 20, 25%. Mas quer dizer, se a maioria das pessoas não está a adotar estas medidas, porquê? Temos feedback claro sobre porque é que não adotamos, é porque sentem que não são eficazes, é porque sentem que não vale a pena, é porque não estão a corresponder àquilo que é a necessidade individual e de grupo da organização. Ou seja, no geral, eu acho que estes programas são super interessantes, algumas medidas são super interessantes, mas têm por base uma coisa errada, que é não conseguimos mudar o sistema, bora tentar pelo menos agir de uma forma paliativa e reativa, quando na verdade eu sinto que isto é um ciclo vicioso e faltam algumas gotas de água em alguns copos para esbordar. Ou seja, o problema do bem-estar é um problema estrutural, em que obviamente estas iniciativas todas que são feitas individualistas contribuem para garantir alguma sustentabilidade neste sistema que não é sustentável, mas a maioria das empresas continua a ignorar o facto de todas estas razões que levam muitas vezes ao burnout dos seus colaboradores, à depressão, ao seu não bem-estar, à sua saída também, é uma questão sistémica que tem que ser trabalhada num todo. Por falar em questões sistémicas, antes de falar um bocadinho sobre como é que eu acho que isto poderia ser trabalhado, efetivamente? Eu quero falar aqui de 2 coisas que me são muito pessoais, na perspectiva em que eu não as vivo no dia a dia, mas são 2 coisas às quais eu tento estar muito atenta, na minha vida profissional. A primeira é o efeito cascata e o impacto que isso tem no bem-estar das pessoas no geral, e outra coisa é a falta de noção. E eu sei que parece um bocadinho agressiva esta terminologia, mas eu vou tentar explicá-la da melhor forma para me compreenderem. Então, o efeito cascata tem que ver com aquela sensação de que nós temos que ah, o nosso bem-estar ou o nosso não bem-estar muitas vezes advém não das coisas que estão programadas, planeadas, daquilo que é o nosso trabalho, mas advém daquelas surpresas que aparecem, não é? Há sempre alguém que acorda com uma ideia e que quer ter uma análise para amanhã e etc. São sempre aquelas coisas que aparecem do nada. E o que eu sinto é que o que muitas vezes quem está nas posições intermédias ou mais baixas da organização, o que sente é que há uma espécie de efeito cascata e que é isso que gera uma dificuldade em gerir o bem-estar. Ou seja, há uma espécie de exigências ou como diriam brasileiros, demandas, não é? Que vão passando de nível em nível e que criam uma espécie de sobrecarga acumulativa que vão gerando impactos muito significativos no bem-estar. A semana passada, no episódio, nós falámos sobre a coragem para fazer perguntas e o quão as culturas empresariais estão preparadas para fazer perguntas. Nós poderíamos claramente fazer um episódio todo não só sobre as perguntas, mas acima de tudo sobre o dizer não. E o que acontece muitas vezes no efeito cascata é ninguém diz não. Ninguém consegue parar aquela bola de neve que está a descer, sabem? Aquele de. Ai, agora está-me a falhar a memória como é que se chamam aqueles fenómenos da neve, não é? Que. Meu Deus, são 7 da manhã, o meu cérebro está morto. Mas esqueçam esta analogia porque já não sei o nome. Mas é uma espécie de bola de neve que vai descendo a montanha abaixo e vai levando sempre pessoas que vão descentralizando a tarefa, mas que vão, acima de tudo, tentando descentralizar a pressão, o stress, a carga e, na verdade, estão a fazer exatamente o contrário. A capacidade de dizer não em diferentes pontos da cadeia de uma empresa é essencial para conter este impacto negativo do dia a dia. Ou seja, um líder que não se sinta capaz de dizer não, nunca, não é nunca, jamais vai conseguir defender a sua equipa. Qual é que é o problema? É que se a demanda vem de cima e não há ninguém que diga que não, à medida que nós vamos descendo, há cada vez menos capacidade para dizer que não. E isso faz com que seja impossível priorizar ou despriorizar o que quer que seja, porque ninguém foi capaz, no início da, lá está, desta cadeia, ter dito que não a uma determinada tarefa que aparece do nada, a um determinado devaneio que acontece de nada.
Eu sei que o objetivo das empresas é cada vez mais ajudar as pessoas a saberem lidar com esta incerteza, com esta incapacidade de prever as coisas. Mas quer dizer, independentemente de eu aceitar viver neste contexto sem muita definição, é impossível no dia a dia nós não sentirmos esses impactos. Só para terem noção, a McKinsey lançou há algum tempo um estudo que dizia que líderes que promovem assertividade e limites saudáveis têm 1,6 vezes mais chances de alcançar melhores resultados e, acima de tudo, maior engagement das suas equipas. Por isso, não só este dizer não protege aquilo que são as equipas e o bem-estar delas, mas acima de tudo aumenta a confiança nos líderes e é quase como não só eu não recebesse pressão, mas como eu também descentralizasse pressão ao mesmo tempo, ou seja, eu fico cada vez melhor. E isso é uma coisa que eu tenho tentado sempre fazer no meu dia a dia, que é ter esta capacidade de dizer que não, mas nem sempre é fácil, é preciso muita coragem, mas eu acho que está ali para a par com as perguntas. E acho que é estas culturas organizacionais onde se pode dizer que não, que têm que ser trabalhadas para que o bem-estar, lá está, as tais mudanças sistémicas que podem acontecer. O segundo ponto que eu queria trazer tem que ver com a falta de noção. E para mim a falta de noção é uma espécie de sentimento de que à medida que a nossa vida profissional vai evoluindo e que nós vamos subindo na cadeia, há uma espécie de falta de visibilidade que nós acabamos por ter e que muitas vezes faz com que os nossos pedidos, lá está, que geram este efeito cascata, não sejam propositados, não é? Também dependendo das pessoas que estão em níveis hierárquicos mais elevados. Um, no outro dia estava a falar com os amigos sobre a diferença entre se ter, e aqui malta, por favor, não me levem a mal, a diferença entre ter um chefe que tem uma família, casado, com filhos, e um chefe divorciado. E aqui nada contra divorciados, malta, por favor, não me entendam mal. Mas aquilo que nós discutíamos é que quão mais as pessoas que estão lá em cima forem parecidas connosco, tiverem rotinas de vida parecidas connosco, lá está a tal dita representatividade, que é eu ter nas mais altas esfias pessoas que consigam representar-me, representar os meus interesses, representar a minha vida, mais fácil vai ser estas pessoas respeitarem aquilo que são os limites pessoais e profissionais que nós temos, não é? Sei lá, se eu ainda não tenho dinheiro para ter uma empregada e à sexta-feira à tarde limpo a minha casa, é normal que à sexta-feira às 7 da noite eu não queira estar a trabalhar porque há uma rotina familiar que eu quero manter. Ou se as pessoas que estão nas mais altas fias têm turista e não precisam de ir buscar os miúdos à escola, claro que elas não se vão lembrar que às 4:30 da tarde é normal uma pessoa sair para ir buscar o miúdo à escola. Ou seja, há uma espécie de falta de noção que eu tenho muito medo que se vá perdendo ao longo da cadeia e que eu tento nunca perder, mas que eu sinto que muitas vezes é a principal razão pela qual as pessoas pedem os ditos pedidos malucos, sabem? Que não fazem sentido nenhum, que se a pessoa estivesse na nossa posição nunca o pediria. Claro que ela provavelmente está numa situação em que alguém também lhe pediu a ela e ela não consegue dizer que não, mas esta falta de noção ao longo da cadeia é uma coisa que me assusta. Esta falta de visibilidade clara sobre o que é que as pessoas fazem, quanto tempo é que isso demora, de que forma é que eu posso ajudar a priorizar, e acima de tudo como é que eu não perco a empatia e a noção de realidade para afetar isto tudo. Para terminar este episódio, vocês sabem que eu adoro desporto. Mais especificamente o Benfica, mais especificamente o futebol, mas desporto como um todo é uma coisa que me atrai bastante. Aliás, eu já lancei um episódio no podcast sobre o quão eu gostava que as empresas fossem mais parecidas com equipas desportivas e não com famílias. Há um fenómeno muito interessante que está a acontecer no mundo do futebol que eu acho que vai ajudar cada vez mais a nós fazermos este paralelismo entre o desporto e a vida corporativa, que é o número de jogos dos futebolistas tem vindo a aumentar de uma forma muito abrupta, exato, bruta e abrupta também. Um, e cada vez mais surgem, apesar de que estamos a falar de jogadores de futebol que têm vidas incríveis, ganham milhões de euros, têm um salário emocional e financeiro absolutamente extraordinário. Mas, jogadores muito importantes como Bernardo Silva no City, Kevin De Bruyne, etcétera, outros clubes também, mesmo na liga portuguesa, cada vez mais têm surgido, algumas reclamações sobre este aumentar muito grande número de jogos e o quão isso está a afetar. Nós nunca vimos tantas lesões no futebol como temos visto, exatamente por esta quantidade de jogos infinita.
E cada vez mais têm surgido apelos por parte dos jogadores, sindicatos de jogadores, etc., para nós conseguirmos equilibrar um bocadinho mais aquilo que é a balança entre o esforço e o descanso. E nós estamos a falar de jogadores que, sei lá, saem de um jogo, vão para uma banheira de gelo, que têm descansos muito claros, que têm nutrição prescrita de uma forma inacreditável, que têm uma quantidade gigante de especialistas, seja de saúde física e mental, focados neles. E mesmo assim, eles acreditam que já estão a chegar ali ao limite. Aquilo que eu queria trazer é, eu costumo ser a chata do descanso. Neste caso, não é a chata do descanso. Eu trabalho muito, muitas horas, adoro trabalhar, e como dizia no início, o trabalho ainda influencia imenso aquilo que é a minha felicidade no dia a dia, mas eu também consigo vestir, acho eu, muitas vezes aquilo que é a camisola do descanso e do play hard, não é? O ser chata com os intervalos nas reuniões de 3 horas, o respeitar os horários, o nunca pedir nada sem sentir que estamos a entrar na esfera pessoal da pessoa, o dizer não e dizer não, tipo, é sexta-feira à noite, não me chateies com isso, acabou. Ahm, por outro lado, há uma coisa muito interessante que é esta sensação de ser o defensor do bem-estar nas empresas ainda é visto um bocadinho como "Yeah, não quer trabalhar, é o preguiçoso ou o que seja." Eu no outro dia estava a pensar, jogos de ténis de 3 horas têm pausas e nós fazemos reuniões de 3 horas sem pausas. Isto é uma loucura, não faz sentido. Mas por outro lado, a pessoa que levanta a mão e diz: "Malta, se calhar devíamos fazer uma pausa", muitas vezes é vista como: "Ah, mas vamos perder tempo, mas não, fazemos já e não sei o quê, fica já arrumado, nã como se aquela pausa não viesse trazer, positividade ou aspectos positivos para aquilo que é a interação, a criatividade ou o que seja. Por isso, esta última analogia que eu queria trazer tem que ver com isto, que é até jogadores que ganham milhões de euros estão dispostos a perder do seu salário para terem um maior equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal, sendo que eles têm uma esfera altamente privilegiada de foco no individual e também no sistémico. No caso das empresas, nós não temos este foco no lado individual e muito menos no lado sistémico. E eu acho que, obviamente, cabe a cada um de nós tentar influenciar dentro da sua esfera de influência para defender aquilo que é o seu próprio bem-estar e o bem-estar dos outros, mas exigimos às empresas que tenham mudanças sistémicas, que na verdade são mudanças de pessoas, não é? Só que em vez de ser uma pessoa a mudar, tem que ser mais pessoas a mudar e principalmente pessoas que tenham uma voz e um peso muito grande nas organizações. Por isso, para terminar, Ahm, defendam o vosso bem-estar, tratem de vocês, tratem das pessoas que estão à vossa volta, que é o mais importante também. Tenham coragem de dizer que não, assim como fazer perguntas. E agora vou para o trânsito de Lisboa, porque tenho que ir para o trabalho, para o escritório. Até já, Ou malta. preferes Let's estar go. no outro lado? Tens de fazer ginástica laboral. Ginástica laboral. Tens de fazer ginástica laboral. Ginástica laboral. Tens de fazer ginástica laboral.